Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler um texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 13, a parte B do versículo até o versículo 22. É um texto um pouco longo, mas vale a pena lê-lo todo. Diz assim a palavra do Senhor: Vivei em paz uns com os outros, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos pelas misericórdias vivas do Senhor, que o Senhor venha falar conosco através desta palavra renovadora, essa palavra de vida, que sejamos renovados nas nossas forças, de um modo especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma chamada para que em tudo glorifiquemos ao Senhor. Note que eu não disse por tudo, mas em meio a tudo, que possamos glorificar o nosso Senhor e Salvador. Entendemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Até aquelas coisas que não são agradáveis, não são boas de se vivenciar, mas em tudo, na vida de um cristão, há um treinamento e um propósito de Deus. E hoje eu queria encorajá-los a andar de modo a glorificar o Senhor em tudo, no cuidado e na responsabilidade de uns com os outros, e até mesmo em meio às dificuldades enfrentadas, que nos últimos tempos não têm sido poucas, muito pelo contrário. O texto lido faz parte das ordenanças finais do apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica. Segundo um relatório trazido por Timóteo, alguns irmãos ali andavam desordenadamente. E Paulo escreve de Corinto para aquela comunidade, exortando-a a manter uma conduta digna e ordeira, tanto na comunhão dos santos, quanto na vida pessoal. Ao final da epístola, ele envia preceitos. O propósito desses preceitos paulinos era levar aqueles irmãos a um andar digno da vocação a que foram chamados, especialmente no que diz respeito ao cuidado e responsabilidade de uns para com os outros. As palavras aqui trazidas também se aplicam aos cristãos contemporâneos de forma muito oportuna, sobretudo e especialmente nos últimos tempos. Que possamos atentar para essas palavras e acolhê-las no coração e deixar que elas gerem vida em nós. No relacionamento, especialmente entre cristãos, não cabe o uso da expressão "não tenho nada com isso", tão ouvida nos nossos tempos. Tudo que afeta os nossos irmãos também dói em nós. Somos um corpo. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Enquanto estivermos do lado de cada eternidade, cada dia para nós é um novo desafio, é um novo começo.
Na verdade, a nossa jornada por esta vida é uma sucessão de recomeços, de oportunidades para fazermos diferente, sobretudo fazermos a diferença, tanto em nossas vidas quanto nas vidas dos que estão ao nosso redor. Há sempre um novo ciclo começando. Nada mais oportuno que renovarmos a nossa aliança no Senhor nosso Deus, com o Senhor nosso Deus e, sobretudo e especialmente, renovarmos também a nossa esperança. Que renovemos a nossa aliança com o nosso Deus. Peçamos a Ele que sonde o nosso coração e onde houver caminhos maus, que certamente os há, que Ele com toda liberdade os conserte, nos reconduzindo ao caminho eterno, que é o próprio Cristo. Uma tendência do pós-modernismo que tem adentrado a igreja contemporânea é o fato das pessoas se voltarem mais para si mesmas, para seus interesses pessoais, em detrimento especialmente da dor do outro. É a ressurreição do hedonismo, aquela filosofia grega voltada para buscar o prazer. Agimos como Caim, que ao ser perguntado por Deus onde estava seu irmão, respondeu: acaso sou eu tutor do meu irmão? Somos sim responsáveis, tutores uns dos outros, somos responsáveis pelos nossos irmãos na fé. O dever de cuidar não é só do pastor, mas todos nós somos cuidadores e, num certo grau, todos nós pastoreamos. E Paulo pontua alguns preceitos em relação aos irmãos e a nós mesmos, que nós possamos atentar para esses preceitos. Vejamos, vou repeti-los, porque nós encontramos esses preceitos em vários textos. 1 Tessalonicenses 5,13b diz: vivam em paz uns com os outros. Quanto litígio, quanta agonia, quanta inquietação, quanta crítica em relação ao outro. Em Romanos 12:18, o apóstolo ratifica essa ordenança dizendo: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façamos todo o possível e o impossível tentemos. Em 1 Tessalonicenses 5, de 14 e 15, o apóstolo diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Em Efésios 4:2 ele diz: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Difícil demais em tempos de litígios, em tempos de indiferença, em tempos de críticas e de tantas outras coisas que têm permeado os temperamentos e têm quebrantado corações em nosso tempo. Em segundo lugar, preceitos. Os primeiros preceitos eram em relação aos irmãos. O segundo são preceitos em relação a nós mesmos. Em 1 Tessalonicenses 5,16, o apóstolo diz: alegrem-se sempre. Filipenses 4,4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Como tem sido difícil experimentar essa alegria. Porque quando nós falamos em alegria, nós imediatamente remetemos às situações e eventos circunstanciais das nossas vidas que podem nos levar a uma postura de alegria. Mas o Senhor não está falando de alegria circunstancial. Ele fala de alegria sobrenatural, alegria como fruto bendito do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5,17 ele diz: orem continuamente. Colossenses 4,2, dediquem-se
Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. 1 Tessalonicenses 5:18. Ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, de 20 a 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Ele está falando da palavra profética contida aqui na Bíblia Sagrada. Em 1 Tessalonicenses 5, 22, ele diz: afastem-se de toda forma de mal. Nesses dois preceitos pontuados aqui, o apóstolo chama a atenção dos seus leitores a enxergarmos o outro na perspectiva da eternidade. Que nós possamos nos colocar no lugar do outro, que possamos sentir a dor do outro, dor que não dói em nós, mas poderia doer. Aquela situação vivenciada pelo irmão poderia perfeitamente estar sendo experimentada por qualquer um de nós, e ainda não está fora de tempo disso acontecer. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e, sobretudo, nos faça sensíveis às dores que não doem na nossa própria carne, porque eu repito, um dia elas podem doer e nós podemos precisar daqueles aos quais negamos socorro. O que é que essa brevíssima mensagem traz no dia de hoje? Em primeiro lugar, fomos alcançados para ser canais da multiforme graça de Deus, e Ele nos confia a responsabilidade de aconselhar, cuidar e exercitar paciência com os nossos irmãos. Aliás, é através deles que o fruto do Espírito é desenvolvido em nós. Em segundo lugar, a convivência é um grande exercício de piedade. Atentemos para isto. Quanto mais difícil é o temperamento do outro com o qual nós convivemos, mais aquelas áreas daquele temperamento servem como formões de Deus sobre a nossa própria interioridade. Muitas vezes tendemos a culpar, a acusar, a nos sentir acuados diante de determinadas situações, mas que nós possamos nos perguntar, e sobretudo perguntar ao Espírito, o que é que essa situação, o que é que esse temperamento pode me acrescentar? O que é que eu posso aprender com essa situação, em nome de Jesus? E por último, o segredo para avançarmos nessa estrada tão íngreme dos relacionamentos é manter a alegria no coração pela presença de Deus, manter a sintonia com o trono da graça através da oração contínua, ter um coração agradecido mesmo a despeito das circunstâncias, prestar atenção ao que diz a santa palavra de Deus, reter e praticar o que edifica diretamente e nos apartarmos de toda forma de mal. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, que sejamos visitados por essa palavra de vida, e que o nome do Senhor, em tudo nas nossas vidas, seja glorificado. Eu queria orar por aqueles que estão atravessando momentos difíceis, estreitos, estreitíssimos, sobretudo na área relacional. Que o Senhor abra os olhos do entendimento para que compreendam aquilo que o Senhor deseja ministrar nessas situações específicas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus.
Rogamos por todos aqueles que atravessam estreitos, desertos abrasadores, mares bravios, sobretudo nas áreas complexas dos temperamentos. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor abra os olhos do entendimento de cada uma dessas pessoas para que compreendam aquilo que o Senhor deseja ministrar nessas situações específicas. E que sejamos todos edificados para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, trazendo renovo e ânimo, em nome de Jesus. Amém.